Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 9 e tenho aqui a companhia do meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Alex, impecável, porque, mais uma vez, isto parece uma repetição, mas efetivamente temos tido fins de semana com muita história para contar, não só da Liga Portuguesa, como também de outras ligas europeias. E nós vamos lá. Porquê? Esta semana, claro que falamos dos três grandes, vamos antever o clássico Benfica-Porto, portanto vamos ter alguma atenção a isto. E depois, temos alguns destaques nas ligas europeias, em Espanha. Alex, vamos falar do Barcelona e de Félix e Cancelo, é inevitável neste momento. E vamos também à Premier. E depois temos ainda o que, Alex? Uma revisão também do Derby de Londres e previsões da Premier League. E não se esqueçam de dar as vossas previsões dos jogos que estão aqui a passar atrás, porque nós no final do podcast do episódio 9 iremos dar as nossas previsões, mas nós queremos dar um destaque às pessoas do podcast e obrigado a toda a gente que comenta em todos os episódios do Pre-Bet Show. Eu quero dar um especial obrigado ao BFA Mourão, que diz que é o melhor podcast que houve, e quero ao João Teixeira, obrigado por nos estares a ouvir sempre, e André Salvador, que não só deu-nos um apoio muito forte, mas também deu uma grande descrição das suas previsões. Por isso, pessoal, sejam audazes e façam as vossas descrições para ser mencionados por um de nós, não é? Tal e qual, Alex. Olha, eu tenho um bom exemplo para dar. O DAKR, por exemplo, fez um excelente comentário. Ele não só comentou praticamente tudo o que eu e tu aqui falámos a semana passada, como depois também deu as suas previsões. Sim. Para um X2. E também colocou o seu 11 da semana. E, portanto, alinhou claramente nos nossos desafios. É exatamente isto, alinha nos nossos desafios. O Alex referenciou agora, eu também, DAKR, toda a malta que o Alex referenciou agora, muito obrigado pelo vosso apoio e pela vossa participação nos desafios que eu e o Alex nos propomos a fazer semanalmente. E não esquecer, alguém disse, eu vou ser audaz, e de facto foi audaz. Verdade. Diomandé, top 5 centrais do mundo daqui a 5 anos. Tu foste audaz, Francisco Reis. Exatamente. Estás connosco. Exatamente. E chegam aos 100 likes. Bora lá, é só meter um like lá em baixo. Alex, indo aos três grandes, porque, e eu disse, há clássico esta semana. Atenção, jogo grande, jogo importantíssimo para as contas do Campeonato Português. Alex, proponho que começarmos pelo Porto, para analisar a equipa de Sérgio Conceição. Foi um Porto afirmativo, estes últimos dois jogos, um Porto afirmativo na Champions, como acho que todos nós esperávamos e esperamos sempre do Porto na Liga dos Campeões. E esperamos também sempre contra o Benfica. E esperamos também contra o Benfica, e portanto esse vai ser um ponto de análise para o Clássico. Mas no regresso à Liga Portuguesa, mais uma vez um Porto com algumas dificuldades, com uma vitória nos últimos minutos, e que na minha opinião teve dificuldade para não só furar o bloco do Gil Vicente, como fazer face às boas transições ofensivas do Gil Vicente. Uma boa equipa que se apresentou em bom plano no Estádio do Dragão. Traços gerais, o que é que tens a destacar deste Porto Gil Vicente e de como é que o Porto vai estar? Acho que é muito bem referenciado dizeres que existe uma diferença de um Porto na Liga dos Campeões e na Liga Portuguesa. Isto para mim é um facto completo. Mas a verdade é, o Porto não está a jogar o seu melhor futebol na Liga Portuguesa, mas tem 5 vitórias e o empate. Ainda não perdeu. E é verdade também que nos últimos 5 encontros marcaram 5 golos no prolongamento. Exatamente. Ok? Marcaram frente ao Gil, Rio Ave, 2 vezes Aroca e Farense. Isso aconteceu. Tudo factos. Mas nós ambos sabemos, que quando o Porto está na Champions League ou joga contra o Benfica, nós temos um Porto super preparado e com o que faz melhor. Raça, reação à perda de bola, sempre em cima, e qualquer jogador do Porto sabe, daquele balneário é inadmissível perder frente ao Benfica. E no Estádio da Luz, o Porto sabe que uma vitória frente ao Benfica mudou uma época. E mudou a época do Futebol Clube do Porto, a época passada. Desde então era só vitórias. Até agora, só vitórias. Sim. Mudou. E acho que pode. Vamos ver. Metam as vossas previsões antes de nós darmos as nossas, nos comentários. Alex, eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que neste tipo de jogos em que puxam mais por esse lado mais competitivo do Porto, portanto, quanto mais o adversário é difícil e no mesmo nível do Porto, mais a equipa do Porto, como tu disseste bem, se sente confortável a pressionar alto, a reagir rápido à perda da bola e, portanto, essa intensidade que a equipa de Sérgio Conceição coloca neste tipo de jogos é importantíssimo para conseguir ali diferenciar de algumas lacunas que nós vemos na equipa do Porto. E neste momento, ainda no seu modelo de jogo, que eu acho que com o tempo Sérgio Conceição vai lá chegar, ainda não chegou ao ponto que ele quer. Isso claramente já percebemos.
e algo a nível mental, eu acho que muda muito. E desculpem para as pessoas lá em casa que estavam a dizer isso não é verdade, isso não é verdade. Naquele jogo na Luz, o Porto perdeu. Até agora, foi na Supertaça. Foi na Supertaça. E a verdade é, o Benfica, nos últimos 3 jogos frente ao Porto, tem 2 vitórias. Se formos a ver o recorde nos últimos 20 jogos, a história é muito diferente, ok? Eu tenho aqui, nos últimos 20 jogos, 4 vitórias do Benfica, 11 derrotas e 5 empates. Por isso, para mim, o Porto, eu sei que joga fora, mas devido à raça, devido a Sérgio Conceição, que é um fator gigante, o Porto tem de ser talvez um pouquinho mais favorito. Achas? Talvez. Eu acho que não. Mas a isso nível é de experiência de Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição nestes jogos é aqui, é agora. Sem dúvida. E na Champions League vimos Taremi forte, vimos Galeno a marcar 2 golos. Jogador da semana. Galeno foi jogador da semana da Liga dos Campeões. Eustáquio e Alan Varela é a dupla neste momento. Eustáquio que salvou o Porto frente ao Gil Vicente. Eustáquio é um bom jogador e cumpre e faz ainda dá isto, exatamente. Então, eu acho que o Porto começa a ter coisas, começa a ter aspectos que melhora muito, mas eu acho que o Benfica tem de ser favorito, ok? Mas da minha ótica e opinião, eu acho que eu meteria um pouco mais para o Porto, talvez. Os portistas lá em casa eu vou discordar e quando chegarmos ao Benfica já te digo porquê. Ainda sobre o Porto, eu acho que há aqui questões de ordem tática importantes em relação a este Porto. O que é que nós percebemos? Percebemos que a questão dos 3 centrais não é para ficar como sistema preferencial de Sérgio Conceição e percebemos que André Franco, e tenho que dizer isto, Alex, está a ganhar importância. Para mim, André Franco é o jogador no plantel do Porto que consegue melhor fazer de Otávio. Na minha opinião. Taticamente, com aquilo que Conceição pede com e sem bola, eu acho que André Franco está a ser cozinhado para isso. E estes últimos jogos dele e este último jogo contra o Gil Vicente, acho que prova que André Franco está a subir o nível, está a assumir mais nesta equipa do Porto, está com muito menos receio de ter a bola e, portanto, eu acho mesmo que André Franco, mais do que Ivan Reimer, que eu achava, Ivan Reimer vai ter uma função diferente, uma função mais de último passe, mais do médio, mais criativo. Eu acho que André Franco, sendo também um criativo, e provou isso muito no Estoril, era um dos jogadores que eu mais gostava na altura, André Franco, taticamente, cumpre muito bem com o que o Conceição pede. Eu volto a dizer este jogo, André Franco, importantíssimo no clássico Sporting Porto da época passada que o Porto ganha em Alvalade, a jogar na função de Otávio. Não é só na posição do campo, é com as funções táticas que Conceição pede. E daí eu achar que para o clássico André Franco vai ser fundamental e daqui para a frente poderá ser o jogador que mais se assemelha taticamente a Otávio. Ok, assemelha-se taticamente, concordo contigo que André Franco tem características que assemelham, mas acho que a nível de importância tem de ser Ivan Reimer. Não, claro, Ivan ofensivamente Reimer desde logo. Fez a sua estreia a marcar frente ao Gil Vicente e se o Porto vai ter um jogo forte frente ao Benfica, é com Taremi, é com Galeno, é com Ivan Reimer e Alan Varela a parar Cockchu e João Neves, que pode acontecer. Sim. Eu não vou dizer que não vai acontecer, porquê? Porque Sérgio Conceição está a orientar as tropas. O maior problema neste momento do Futebol Clube do Porto para mim é os centrais. É os centrais. Marcano é uma baixa de peso. Sem dúvida. E depois vemos Pepe em risco, e agora o Porto tem de jogar Fábio Cardoso e David Carmo, 2 centrais que não são titulares indiscutíveis. E nunca jogaram juntos. Exato. Ou seja, é um problema. Sim, é um problema grave. Mas eu quero também destacar David Carmo está a melhorar. Isto é um bom início de temporada para David Carmo e nunca se sabe. Totti Gomes está a ser convocado por Roberto Martínez. E sim, eu sei que neste momento ele não merece a convocatória, mas quiçá, daqui a uns meses, David Carmo continua. Se for titular muitas mais vezes no Porto e se apresentar a um bom nível e se crescer como tu estás a prever que cresça, terá que ser considerado. Eu concordo contigo. Também acho que ao dia de hoje não, mas daqui para a frente vamos ver como é que David Carmo está. Deixa-me só dizer, em relação a Ivan Reimer, para não ser mal interpretado, é isso que eu dizia. André Franco, taticamente, portanto, aquele papel do Otávio, mas Ivan Reimer, no último terço, na decisão, sem dúvida que é o jogador para assumir. É ele. A definição do Porto passará sempre pelos pés de Ivan Reimer. E não é à toa que eu tenho no 11 a semana, já vou dizer mais à frente. Portanto, Ivan Reimer, sim, sem dúvida, já deu uns pozinhos daquilo que poderá fazer e eu acho que com a confiança a crescer, mais habituado a Sérgio Conceição e à sua exigência
e ao modelo de jogo de Sérgio Conceição, dentro deste sistema, acho que Ivan Reimer poderá sobressair cada vez mais. Gosto. E nós não vamos dizer já as nossas previsões. Só depois de irmos ao Benfica. Exatamente, mas vocês podem dizer lá nos comentários, por isso eu espero ver muitos comentários sobre o jogo do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Mas o Benfica Alex, foi é a Portimão e ganhou 3-1. O que é que achaste, Pedro? Olha, desde logo, deixa-me dar esta nota inicial, fiquei muito contente com uma coisa. Hélio Varela, jogador que passou pelas minhas mãos há uns anos, estou a brincar, tenho um carinho especial por ele, obviamente, está na estreia na Primeira Liga, é a primeira época que está a firmar, marcou 4 golos no Sub-23, marcou ao Aroca e marcou agora ao Benfica, e portanto fica aqui o meu abraço ao Hélio Varela, que já me prometeu uma camisola do jogo que utilizou contra o Benfica, e portanto Hélio fica à espera dessa camisola. Fica prometido. Mas, exatamente, prometido é devido. Mas em relação ao Benfica, o que é que eu senti aqui de diferente? Senti que Cockchu estava muito mais liberto com bola, tendo Florentino atrás. Cockchu está nos 2 primeiros golos. Exatamente. O passe de Cockchu, por exemplo, o passe de Cockchu para o gol, o passe para a assistência de Neres, que assiste Musa, é um passe que rompe com a defesa toda do Portimonense. E Cockchu, na minha opinião, só tem esse espaço todo à frente e essa liberdade porque tem Florentino atrás. É a minha opinião. E há uns anos vias David Neres no Ajax e Cockchu no Feyenoord. Verdade. Quem diria? Os adeptos que iriam estar a jogar juntos. E no Benfica. Exatamente. E portanto, realçar essa importância de Cockchu, mais liberto, mais no último terço, a definir bem nesse último passe, e David Neres, o outro jogador. David Neres tinha 82 minutos até a titularidade em Portimão, titular em Portimão, e neste conjunto dos 82 minutos que jogou, com esta titularidade em Portimão, 1 golo, 3 assistências. Isto não é brincadeira e prova uma coisa que é, com David Neres em campo, o Benfica tem os olhos postos sempre na baliza. É um jogador super vertical e, apesar de ser um jogador muito criativo, tem essa definição no último terço e essa verticalidade. Jogadores como David Neres melhoram muito jogadores como Cockchu. O que David Neres oferece a todo o tempo é possibilidades, é oportunidades para Cockchu pensar e ainda mais. E se joga João Neves, para mim é um crime não ter mais tempo David Neres, ok? Mas Roger Schmidt está a fazer muitas coisas positivas e a verdade é, o Benfica perde com o Red Bull Salzburgo e a história é muito cantada com o facto que houve um jogador a menos. Exatamente. António Silva, se o Benfica tivesse jogado na segunda parte com 11-11, eu não acredito que o jogo teria sido como foi, ok? E até posso dizer que conheço pessoas que concordam comigo e estavam a jogar. Exatamente. E mais não digo. E eu sei disto. E posso dizer que é verdade o que o Alex está a dizer. Mais não digo, ok? Mas sim, o António Silva teve uma infelicidade neste jogo, mas o que eu quero dizer é a reação do Benfica perante esta derrota do Red Bull Salzburgo, ganhar ao Portimonense convictamente, jogar David Neres. E a entrar como entrou, não é, Alex? Entrou logo para cima do Portimonense. E Florentino entrou também. Exatamente. Florentino que, com Cockchu, não estou a dizer que João Neves e Cockchu é uma má dupla, mas a nível defensivo, Florentino oferece mais. E acho que isto é um facto. E permite a Cockchu estar mais à frente e definir melhor no último terço, não é, Alex? Como se provou nesta primeira parte em Portimão. Sim, concordo Cockchu contigo. parece que se sente mais seguro nas suas costas, tendo Florentino atrás dele. Mas David Neres, homem do jogo, um gol, MVP, uma assistência, e era isto que o Benfica precisava. Precisa de imprevisibilidade, precisa de coisas que fazem o Musa melhorar. O Musa é um jogador previsível quando movimenta a bola, mas se tiveres o David Neres atrás, exatamente, isto muda tudo. Se David Neres teve mais 10 gols e 10 assistências, é época passada. Fez um duplo-duplo, se fosse no basquete, se estivéssemos a falar no basquete. E esta época o Benfica pode ter isso com David Neres, com Rafa, com Di Maria, sem talvez dúvida, com Musa. Ou seja, isto é muitas opções. E Rafa tem 8 jogos pelo Benfica, tem 3 golos, 5 assistências. O único jogo que o Rafa não esteve envolvido num gol foi frente ao Red Bull Salzburgo. E isto quer dizer que Rafa está a ser crucial e está a ser das melhores épocas que nós alguma vez vimos o Rafa jogar. Se tu há 2 anos dissesses a um adepto do Benfica que era Rafa atrás do ponta de lança e João Mário a extremo, iam dizer que eras maluco. Iam dizer que eras maluco. E a verdade é que Roger não é Schmidt maluco. Mas faz as coisas bem. Mas é um maluco bom, exatamente. Por isso, e começou no Red Bull Salzburgo, que também é, verdade, é interessante também ver é interessante, que pronto, perde para o adversário, que eu também quero destacar, Red Bull Salzburgo foi a equipa mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões, com uma média de idade 21 anos. Inferior a 22 anos, exatamente. E o guarda-redes tinha 27, por isso imagina se fosse... Era o mais velho, exatamente. Mas sim, falando mais do Benfica, eu gostei de ver também que o Benfica deu um descanso a Di Maria. Ok, Di Maria estava sobrelotado, especialmente com a quantidade de minutos que teve frente
na Liga dos Campeões frente ao Red Bull Salzburgo. Tendo vindo antes de uma titularidade em Vizela, antes de uma Argentina na Bolívia, portanto, eu concordo contigo. Acho que foi uma boa gestão nesse aspecto. E tu falaste em Cockchu, eu concordo plenamente. Cockchu esteve envolvido nos 2 golos do Benfica e Cockchu está mais liberto. Cockchu está mais confiante. E se o Benfica vai surpreender o Futebol Clube do Porto, tem de ser com Cockchu a fazer estes passos imprevisíveis com as entradas de David Neres. Eu acredito que David Neres pode não ser titular neste jogo, porque Rafa está a jogar muito, Di Maria está a jogar muito e João Mário traz muito critério com posse de bola, por isso eu quero David Neres pelo menos a jogar 40 minutos frente ao Porto. Como se fosse o 12º jogador titular. Tem de ser. Imagina. Se está no banco, o David Neres tem de ser o 12º. O Alex, os números não mentem, e tu quando falas em Florentino, em Cockchu e em David Neres, na minha opinião, por exemplo, David Neres foi o jogador com mais remates neste jogo, neste Portimonense Benfica. Lá está os tais olhos na baliza que David Neres tem sempre, e com ele em campo, a sua equipa, neste caso o Benfica, é sempre mais perigoso. Quer na assistência, quer no remate à baliza. E Florentino foi o jogador com mais cortes no jogo. Ou seja, podemos ver aqui o porquê de Cockchu com bola estar mais liberto com o Florentino atrás. Porque sabe que tem esse tampão. Tem esse jogador que está sempre na linha da bola e que antecipa as jogadas dos adversários. E achas que nós vamos ver alguma vez esta época Florentino, Cockchu e João Neves também a jogar ao mesmo tempo? Não acho assim tão impossível. Pois é. João Neves numa posição mais híbrida na direita, por exemplo. Nunca se sabe. Com Florentino, Cockchu, João Mário. Exatamente. Eu também acho isso. Também acho que pode ser possível isso. João Neves consegue pisar esses terrenos, na minha ótica. Achas que é já possível no Clássico? Antevendo aqui o Clássico? Isso era muito audaz. Eu também acho que era muito audaz. Mas... E também se há homem para fazer isso é Schmidt. E Di Maria. Mas Di Maria vai ser titular. Concordamos os dois. Concordamos. Se fosse eu, Roger Schmidt, fazia uma alteração. Florentino. Eu mantinha Florentino e Cockchu. Para mim seria a dupla do meio campo titular do Benfica para o Clássico. Por esta questão que falei aqui agora antes. E eu colocaria David Neres, mas não era por Di Maria. Era por João Mário. Acho que era um sinal de força que Roger Schmidt demonstrava, não só para a sua equipa para dentro, como para o seu adversário, que é o Benfica está a jogar em casa, o Benfica ganhou a Supertaça, o Benfica precisa ganhar para passar à frente, e portanto vou já com a carne toda no assador. Sim. Acho que isto seria um pensamento ambicioso, Roger Schmidt, e eu não vejo porque não. E com este detalhe, João Mário, nos últimos 3 clássicos, foi sempre substituído ao intervalo. Não resultou o plano inicial com o João Mário contra o Porto. Olha, bem dito, Pedro. E eu concordo contigo. Para mim, indispensável frente ao Porto, de certeza absoluta não estou no banco, é Cockchu. É David Neres. Não. Não, desculpa, já estás a... Rafa e Di Maria. Rafa, Di Maria e Cockchu. Para mim são os 3 jogadores 100% titulares de caras. Titulares de caras. Musa eu acho que vai também ser o titular. Apesar de Artur Cabral... Bem, 0 golos, 0 assistências, 5 jogos. Isto está a ficar preocupante. Esperemos que Artur Cabral marca um gol. Eu acho que do que se viu, já está a ambientar-se às movimentações da equipa. Ele está melhor, mas está muito frustrado mesmo assim. Por não marcar. Ou por não antecipar o movimento. Por não antecipar o movimento dos colegas, sim. Mas sim, jogadores que mudaram da quarta-feira para o fim de semana são 2 jogadores que foram altamente criticados, que foi Bá não teve o seu melhor jogo frente ao Red Bull Salzburgo e agora marca frente ao Portimonense. E Trubin tem um excelente momento frente ao Portimonense em que ia ficar 2-2 se Trubin não defendesse aquele penalti. E esse penalti vai dar confiança a um jogador que necessita, depois do mundo todo, estar a vê-lo na Liga dos Campeões, que não teve um jogo positivo. Por isso é apostar mais em Trubin e é ter confiança num jogador que tem muita qualidade e muito talento. E Roger Schmidt sabe disso. Essa questão da confiança é importante. Quando se fala em relação às pontas de lança, que até marcarem o primeiro golo estão ali nervosos e ansiosos por não marcarem, para os guarda-redes é importante um lance destes em que ele consegue ser decisivo para a sua equipe. E portanto eu concordo contigo, acho que este momento pode ter sido um virar de página para Trubin e um momento de afirmação. E provavelmente a partir daqui estará muito menos ansioso. Porque, por exemplo, o Trubin destacou-se muito neste jogo a jogar com os pés. O primeiro gol do Benfica nasce de uma saída de bola com o Trubin, que faz um passe a romper linhas rasteiro entre a defesa e o meio campo do Benfica. E, portanto, acho que esse momento, Alex, concordo, pode ser decisivo para o futuro. Posto isto, Alex, tu achas que Morato vai ser titular no Clássico porque é ele que vai jogar em Milão no jogo a seguir? Porque António está suspenso. Eu acho que António Silva vai jogar este jogo com o Porto. Pronto, ok. Então achas que o Schmidt não vai manter Morato nesse sentido de ter depois o jogo de Milão? Que vai ser Morato a jogar em Milão? Eu acho que vai ser António Silva. Acho que António Silva e Otamendi, acho que é a melhor dupla, na minha ótica.
E imagina, agora vamos dar as nossas previsões do Era isso que eu ia Benfica-Porto. perguntar. E o Benfica ganha, empata ou o Porto é que ganha? Para mim é um facto que o Benfica tem o melhor plantel. Para mim é um facto que o Benfica está a praticar melhor futebol do que o Futebol Clube Mais do Porto. atrativo, pelo menos, não é? Exato. Mas o Porto está a vencer. Tem 5 vitórias e tem um empate. O Porto venceu 11, tem 11 vitórias nos últimos 20 jogos frente ao Benfica. Venceu porque tem Sérgio Conceição. E tem uma plena necessidade de vencer este jogo no Estádio da Luz. Eu vou apostar no Porto, talvez, neste jogo. Então, 2 Portos. Devido à necessidade de Sérgio Conceição querer impressionar e querer ter aqui uma chamada e uma diferença para a época. Inspiração. Sim, sim. E o Porto consegue fazer isso frente ao Benfica, como fez a época passada. E resposta à Supertaça. E em resposta à Supertaça, e tendo em conta este dado que tu referiste, 11 vitórias nos últimos 20 jogos, e o treinador nessas 11 vitórias, Sérgio Conceição. Exatamente. Eu percebo esse teu ponto. Eu vou ao contrário. Isto também é giro nós discordarmos um do outro. Eu vou Benfica. Acho que se há jogo tripla, é o clássico. Benfica-Porto é um jogo tripla. Pelo momento das duas equipas e por estes aspectos positivos e negativos que eu e tu agora, nos últimos minutos, referenciámos em relação a cada uma das equipas, eu vou pender a minha aposta para Benfica, porque acho que o Benfica está a praticar esse futebol mais atrativo. Se será mais eficaz ou não, veremos no jogo, e acho que para o Benfica será muito importante ganhar ao Porto para depois poder ir a Milão com outro conforto. Com gol de Di Maria. Conforto emocional, com gol de Di Maria, com gol de Di Maria. Eu arrisco gol de Di Maria. Eu vou arriscar gol de Ivan Reimer, talvez. Mas estreou-se a atenção, marcar. eu acho que ambas marcam. E eu tenho Ivan Reimer no 11 da semana também por causa disso. Ivan Reimer, se não marcar, vai assistir. E portanto eu acho que ambas marcam. Gosto. E estamos a falar aqui de um tema que é marcar. Quem marca e não para é Gyökeres. É verdade, Alex. Gyökeres, É verdade. um gol, uma assistência frente a Sturm Graz e o Sporting consegue vencer num jogo que foi difícil, não foi um jogo fácil. E é um bom adversário. Remontada. Exatamente. E Gyökeres, depois de 565 dias, sem ser substituído, finalmente foi substituído frente ao Rio Ave. Eu acho que não é uma mudança tática, é mudança de vida ao físico, ok? O homem não pode estar sempre a jogar e nem foi substituído nesse jogo de Liga Europa. Pois não. Que eu estava altamente à espera disso. Mas Ruben Amorim disse na conferência de imprensa pré-jogo que Gyökeres tinha um toque e, portanto, poderia acontecer isso, como de facto aconteceu. Alex, eu estou desiludido com um jogador no Sporting que eu estava à espera. Se lembrares do que nós falámos no final da época passada e no início desta época, Francisco Trincão nós considerávamos poderia ser um reforço na verdadeira acessão da palavra para o Sporting, e eu não vejo Trincão a conseguir até agora assumir esse papel. Vejo mais Edwards, que eu até disse aqui na semana passada que Edwards tinha estado uns furos abaixo, mas eu vejo mais Edwards neste momento a assumir esse papel do que Francisco Trincão. Se bem que, para mim, a melhor tripla de ataque do Sporting neste momento é com Pedro Gonçalves, Paulinho e Gyökeres. Factos. E acho que a primeira opção a nível de extremo é Edwards. E eu acho que Ruben Amorim também acreditava como tu em Trincão e talvez ainda acredita. Ainda acredito, sim. Porque Paulinho, muita gente parou de acreditar e mesmo assim continuou. E está a dar certo, exatamente. Ou seja, mas o que eu quero dizer do Sporting, para mim, é o maior destaque esta época, a época passada pessoas criticariam o Sporting porque Saint Just ficaria lesionado a alguns jogos. Agora já ninguém fala. Já nem se fala de Saint Just. Exato. E se Saint Just voltar é positivo e pode ser titular. Mas eu não vou dizer 100% de caras, porque é Inácio, Coates e Diomandé. E tem razões para ser os titulares. Eu acho que é este o trio. É para manter. Facto. E agora toda a gente está a entender porque é que o Sporting rejeitou 35 milhões de libras por Diomandé. E fala-se que vai renovar, que se renovar será uma ótima renovação. Mais uma. Foi Pote, Nuno Santos e Gonçalo Inácio. 3 grandes renovações do Sporting, que acontece devido a Ruben Amorim. Eu quero que seja dito. Há um destaque muito importante, na minha opinião, também a dar a Diomande na questão com bola. Se nós já falámos aqui dos passos, da qualidade a sair de jogo, o gol que Diomande marca na Áustria não é um gol típico de defesa central. Verdade. Não é que ele foi numa bola parada, mas ele não foi lá acima de cabeça. Não. Diomande está à entrada da área, finta. Ele faz o lance. Ele recebe a bola, finta um adversário e remata uma bomboca linda para dar a vitória. O gol não existe até ele fazer o drible. Exatamente. E portanto, isso é um central? É isso mesmo. E portanto aqui também destacar essa qualidade com bola no aspecto ofensivo de Diomande. Não é só na saída de bola, ele também faz a diferença lá à frente. Muito bem dito. Portanto, quero dar esse destaque.
Fazendo a diferença ou não, Alex, 1x ou 2, Farense, Sporting. 2, Sporting. Acho que o Sporting está a ter um início de época muito bom e vai continuar. Atenção, jogo difícil. O Farense tem sido, perdeu agora em Moreira de Cónegos, mas tem sido uma das equipas, uma das boas surpresas das equipas que subiram de divisão para esta época. Mas sim, eu também concordo contigo, pelo momento do Sporting, pela confiança e por estes jogadores, Diamante, Pote, Gyökeres, este conjunto de jogadores que eu e tu falamos que tem estado em grande forma, Yulman, Morita, o Sporting, eu vou a 2 Sporting. Nós também. temos uma liga agora com Guimarães forte, Aroca forte, Boa Vista forte. As equipas fora dos 4 grandes, neste caso, estão a melhorar muito. E isso facilita muito, facilita ou dificulta as nossas escolhas para o 11 da semana. Porque com mais equipas em boa forma, com bons plantéis, nós temos aqui um leque de opções muito maiores. E eu tenho que dizer isto, Alex, tu não sabias, porque eu escondi os resultados de ti. Alex, 47,78. Eu, Pedro, 54,92. Mais uma vitória no 11 da semana, Alex. Four in a row. Por favor, ajudem-me, ok? Comentem o que é que Dê uma explicação, Alex, só o que é que vocês meteriam no 11 da semana, mas eu vou dizer aqui de primeira e vai ficar. 11 da semana... com a ajuda, 11 da semana com a ajuda da Goal Point. Exatamente. Com a ajuda da Betano e da Goal Point. Com os dados da Goal Point, exatamente. Em que nós só podemos escolher 2 jogadores por equipa. Eu tenho Luís Júnior na baliza, tenho Nuno Santos a defesa esquerda com Bernardo Vital, David Carmo e Vítor Gomes, e depois o meu trio de meio campo com Morita, Kokshu e Yusuf, e o meu trio da frente com Ivan Raime, Bozenic e Di Maria. Isto é o meu 11 da semana. O meu 11 da semana, eu vou com Mateus Magalhães na baliza, Vítor Gomes do Braga, Galovic do Aroca, Ruben Fernandes Gil Vicente e Bruno Onyemachi do Boa Vista são os meus 4 defesas. No meio campo vou também com Zaidu Yusuf do Famalicão, Martineto do Gil Vicente, que fez um belíssimo jogo no Dragão, e Orkun Kokshu, que eu acho que vai ser decisivo no Clássico. Na frente vou com Ivan Raime, que também terá o seu papel a dizer importante no Clássico, e Pedro Gonçalves e Cristo Gonzalez. Vou com um ataque móvel, Ivan Raime, Pedro Gonçalves e Cristo Gonzalez. Comentem os vossos 11 da semana e digam se preferem o 11 do Pedro ou do Alex. Mas o Pedro está aqui, estás com os wins. Até agora estou numa maré de sorte, Alex. Mas maré de sorte também pode ser dito para o Barcelona. Mas para mim, não é sorte nada. Não é sorte nada. Isto é João Félix e João Cancelo. Porque no momento em que João Cancelo e João Félix entraram, o Barcelona só ganha. 4 jogos, 4 vitórias. E quem vê o jogo contra o Celta, isso não teria acontecido em menos de 10 minutos sem Félix e sem Cancelo. O impacto imediato e que assistência de Gavi, que parecia o Xavi por uns segundos. Aquela assistência de Gavi que ele fez para Cancelo foi surreal. E eu quero dar um destaque inicial aqui para João Cancelo, é o melhor lateral direito. Vamos ter calma, espera aí. Não tenhas calma. Não vou ter calma. Não tenhas calma, diz o que queres dizer. Desde Dani Alves, eu acho que João Cancelo vai ter a melhor época no Barcelona. Temos Sérgio Roberto, não deu certo. Temos Nelson Semedo, não deu certo. Temos Serginho Dest, não deu certo. Deu muito menos certo ainda. Eu estou muito certo desta. João Cancelo vais dar muito certo e eu acho que é das melhores duplas laterais do mundo, com Baldé e Cancelo. Algo que eu digo muito neste podcast porque eu acho que é um facto. É facto, Alex, eu concordo contigo. João Cancelo é o melhor lateral direito do Barcelona desde Dani Alves. Para mim já é, pela qualidade que tem e pelo que nós achamos que vai fazer. Olha que Serginho Roberto fez ali algo espetacular frente ao PSG na altura. Não, mas repara, mas no eu global... contigo. Exato. Pronto, obrigado. E para mim, acho que é impossível fugir à influência, concordo contigo, de João Cancelo e de João Félix. Não é só no jogo com o Celta de Vigo, mas já que foi este jogo desta jornada, o Barcelona não fez um jogo por aí além. Há aqui uma diferença, que eu acho que o Barça este ano tem melhor plantel do que tinha. Muito melhor. Ou seja, mesmo num jogo em que o Barça coletivamente não se consegue impor, que não conseguiu perante o Celta de Vigo, eu acho que as individualidades fizeram a diferença. João Cancelo, quando foi lá à frente, fez a diferença. João Félix faz um praliné, aquilo para mim é um praliné lindíssimo, para depois, claro, que se aquele passo fosse para Morata, não dava em gol. Foi para Lewandowski e, portanto, Lewandowski não vacila. E, tal como a assistência de Cancelo. Lewandowski é que Cancelo, Félix, mas também é preciso ter um 9 como Robert Lewandowski. Factos. Agora, se tu fores ver, o jogo está difícil, não é? Como é que provamos que o plantel do Barça é forte? Quem é que Xavi vai ao banco para mudar o jogo? Xavi vai buscar ao banco Ronaldo Araújo, vai buscar Pablo Gavi, vai buscar Rafinha, vai buscar Yamal e vai buscar Alejandro Baldé. Xavi foi buscar estes jogadores ao banco.
virou o jogo. Algo E, portanto, que não aconteceu no início quando ele estava no Barcelona. precisamente, Alex. E Barcelona, o recorde de Xavi na La Liga com o Barcelona é de 70 jogos, 50 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. E quem vê o trabalho feito da equipa, de quem estava lá antes dele chegar e quem está agora, percebe que é muito trabalho do treinador. Lamine Yamal, Baldé, Gavi melhora muito, Pedri melhora muito, Ronaldo Araújo é diferente. Tipo, Christensen dá certo. Há aqui muitos aspectos positivos. Mas o maior, João Félix, tem 3 golos, 2 assistências e Lewandowski tem, nos últimos 7 jogos, 6 golos e 5 assistências. E vai ser dito outra vez, lembram-se de Seferovic? Agora vão-se lembrar de Lewandowski no final da época. Vai-se ter o Piccini 100% e se calhar, vai ser aqui uma grande corrida para a bota de ouro da Champions League entre Lewandowski e Erling Haaland. Se der certo para o Barcelona, até depois das eliminatórias. Olha, Alex, o Xavi acredita muito que vai dar certo com os seus reforços e que esta equipa vai render. Eu estive a ver a conferência de imprensa pós-jogo de Xavi a seguir esta remontada e Xavi disse, em relação a João Félix e também aos reforços, Xavi diz que eu desejo que eles rendam assim, mas de facto está provada a qualidade destes jogadores que nós fomos buscar, são futebolistas com provas dadas, e o nosso sistema serve muito bem a João Félix. O talento está a sair e os reforços estão a render. E portanto, não é mentira quando dizemos que este plantel é o plantel mais forte desde que Xavi está no Barcelona, é o plantel mais forte desde há muitos anos no Barcelona e portanto, para mim, e eu acho para ti, o Barça é o favorito a ganhar a La Liga e um dos favoritos à Champions. Factos, once again. Disseste novamente e é um facto que o Barcelona, para mim, vai ser campeão da La Liga. Eu acredito mesmo nisto. Já assinas. E eu já estava a dizer isto antes do Atlético ganhar o Real Madrid. Verdade. Ok? E Jude Bellingham está a ser espetacular, mas eu também quero dar aqui um destaque a 2 jogadores de pé esquerdo na La Liga, ok? Que é Takefusa Kubo. Absolutamente surreal o que ele está a fazer. 4 golos e uma assistência no Real Sociedade. Sávio, ok, do Girona que está top 3 na La Liga. É verdade. E Sávio tem 2 golos e 2 assistências nos últimos 2 jogos, ok? Algo espetacular. E, obviamente, Lamine Yamal, com 16 anos, com o pé esquerdo que tem, jogar no Barcelona. A La Liga agora tem jovens promissores. E eu agora vejo La Liga muito mais, vejo Girona, vejo Sociedade, devido a isto. Jeremy Pino no Vila Real também. Nico Williams no Bilbao. Há muito talento para ver. Sem dúvida, Alex. Sem dúvida, concordo. Olha, se há Liga onde há muito talento para ver e se há equipa, essa Liga é a Premier League, e se há equipa que está com Ange Postecoglou a corresponder ao talento que tem, é o Tottenham. É verdade. Tottenham, depois deste derby londrino, é um sério candidato a top 4. Já não é um choque. Já não é um choque. O que Ange Postecoglou está a fazer mudou a identidade, mudou as referências da equipa, mudou muito. E eu acho que vai continuar a dar muito certo. Porque sim, 2 igual, frente ao Arsenal, que é um Arsenal forte, mas come on, o Havertz não pode jogar a quantidade de tempo que tem. 0 jogos. Não, 0 jogos não. 0 golos, 0 assistências em 7 jogos. Para os adeptos do Arsenal, se calhar era 0 jogos e 7 para o Fábio Vieira. Nós há bocado até comentávamos em off, antes do programa começar, que Arteta, por exemplo, neste derby, mexe demasiado cedo quando tira logo Fábio Vieira ao intervalo para pôr Havertz. Se calhar devia ter esperado um bocadinho mais para ver o que é que a segunda parte ia dar. E quando tu dizes que o Tottenham é sem dúvida um candidato sério ao top 4, tu não estás a ser um lírico, não estás a sonhar. Alex, neste momento tens Man City em primeiro com 18 pontos, Liverpool em segundo com 16, Brighton 15 e depois tens Tottenham com 14 e Arsenal com 14. Sem dúvida, o Tottenham, pelos resultados obtidos, pelo que está a jogar e pelas perspectivas de futuro que esta equipa de Postecoglou nos dá, o Tottenham para mim é um grande candidato ao top 4 esta época e eu pareço um maluco. O ano passado andei aqui o ano todo a criticar o Tottenham. Este ano, até agora, ainda só elogiei. Mas efetivamente, Ange Postecoglou é a diferença e está a fazer um grande trabalho no Tottenham. A Liga Inglesa é tão de loucos que depois de um derby londrino entre Tottenham e Arsenal, ambos ainda nem perderam. Ainda nem têm uma derrota na Liga Inglesa. E foi um jogaço, Alex. E um jogaço. E se virmos os dois igual, nós entendemos e dizemos... É justo. É um resultado justo. Justíssimo. Maddison, 2 assistências para 2 golos de Son. Isso é das melhores duplas neste momento no futebol. Definitivamente na Premier League. Ange Postecoglou percebe o que fazer com Maddison. Algo que Southgate
mete a extremo esquerdo, não pode acontecer. Dá essa liberdade a Madison. Mete Sarri e Bissouma atrás dele e solta Madison. E só quero dar aqui um detalhezinho. Muito bom Vuskovic ser contratado pelo Tottenham, ok? Vuskovic, jogador que foi um grande destaque no Ajax Split na Youth League, contratado por 12 milhões, dos melhores centrais sub-18 no mundo. O Tottenham está a olhar para o futuro. Exatamente. E Postecoglou, como já o tinha feito no Celtic, é um treinador claramente de projeto. E, portanto, acho que é de valor dar essa importância. Para concluir em relação ao North London Derby, Alex, dizer-te isto. O jogo foi tão bom que teve 13 remates para cada lado. A posse de bola foi um bocadinho favorável ao Tottenham, mas bastante repartida. O Arsenal teve mais cantos. Mas, ou seja, podemos ver que foram duas equipas que jogaram sem medo de perder. E às vezes nestes derbys há esse peso psicológico de quem perde ficar muito pior. Ambos foram para ganhar o jogo, deram um espetáculo. Nas bancadas o público estava a vibrar, os jogadores jogaram muito dentro do campo. Saka do lado do Arsenal, Odegaard, Maddison e Son do lado do Tottenham. E portanto só tenho elogios a dar, quer a Arteta, quer a Postecoglou. Postecoglou esteve melhor estrategicamente, na minha opinião. Também acho isso. Mas acho que o Tottenham afirmou-se neste derby. Estrategicamente basta dizer que o Havertz foi substituído. Não, mas eu estou a perceber. Acho que a nível do Tottenham construir novas referências foi muito difícil e nós sabemos, Martin Odegaard e Saka são destaques sempre agora, devido à época passada. Agora é Bissouma, agora é Maddison. São novas, com a ausência de Harry Kane. Saka tem 86 jogos consecutivos pelo Arsenal. Saka está envolvido em todos os jogos, está envolvido em quase todos os jogos do Arsenal, em todos os gols. Só há um jogo que não está. Um jogador que é sub-22 ainda, Bukayo Saka. Por isso, isto é uma equipa diferente e um grande trabalho do Arteta. Sem dúvida. Eu acho que neste momento, na Premier League, os maiores candidatos é número 1, Man City, Arsenal, Liverpool, e depois eu estou aqui entre o Tottenham e o Newcastle, entre o quarto e o quinto. E o Brighton, não podemos esquecer nunca o Brighton. Sim, eu concordo contigo, eu coloco Man City acima. Eu nem disse United. E bem, não disseste muito bem. E, portanto, eu concordo contigo, eu vou Man City em cima, agora depois é que eu discordo. Para mim, a seguir a Man City vem Liverpool. Eu ponho Man City, Liverpool, Arsenal e tenho Tottenham entre Arsenal e Brighton Newcastle. Ou seja, eu coloco Newcastle e Brighton ali, Villa a aproximar-se, mas para mim o Tottenham está entre o nível Arsenal e o nível Brighton e Newcastle. E concordo, eu acho que o Liverpool... Atualmente. Eu acho que a maior diferença entre o Arsenal e o Liverpool, apesar de eu achar que o Arsenal talvez tenha uma melhor 11 total, é a estrela do Salah. Eu acho que não há nenhum jogador na equipa do Arsenal que é tão bom como Salah no Liverpool. É entre Saka e Salah, mas eu mesmo assim, eu estou como o Salah ser melhor. Eu dizia da semana passada que o Salah andava a bater todas as semanas o seu próprio recorde. Salah em 2021 tinha um recorde de 9 jogos seguidos a participar nos golos diretamente do Liverpool, com gol e assistência. Ou com gol ou assistência. E já vai em 12 seguidos. 12, e é o único jogador que fez isso na história da Premier League. Isto não é um recorde de Salah, é um recorde da Premier League. Não, recorde do Salah. O recorde já era dele. Os tais 9 jogos seguidos. E ele está a bater semana após semana. Ele bate o seu próprio recorde. Isto é de um jogador fulcral, de um craque autêntico da Premier League, dos maiores que eu já vi na Premier League. E o registro é 222 jogos, 139 golos de Mo Salah. E West Ham não é uma equipa fácil. Nada. Eu acho que o West Ham é das maiores razões que o Ajax está tão mal esta época, ok? Porque o West Ham foi buscar o Edson Alvarez e o Mohamed Kudus. E desde aí, e depois o Ajax não contrata ninguém. Depois está dito ir embora Haaland, até fico nervoso. O West Ham tem uma bela equipa, sem dúvida. Exatamente. E vendeu bem cara a derrota em Anfield. E joga com Man City e joga com Liverpool e não foram jogos fáceis para ambas as equipas. Verdade, concordo. E tem de ser dito, Darwin Núñez agora, ok. Darwin Núñez com o meio campo que o Liverpool agora tem, com McAllister, Szoboszlai, com Trent Alexander-Arnold, sempre a olhar para a frente, prestem atenção porque Darwin Núñez vai, eu acho, marcar mais de 20 gols nesta época da Premier League. Concordo contigo. 20 gols ou mais da Premier League, tu dizes da Premier. Eu digo no total da época, acho que 20 gols ou mais. Em todas as competições? Sim. Ok, estou contigo, ele fez isso a época passada. Aí é fácil. A mim não me apanhas, meu. Mas sim, acho que é 20 gols da Premier League. Vou ser audaz com esta. Porque há uma discussão, meu, entre Alexander e Isaac. Há vários jogadores que podem estar nesta discussão. Mas espera aí, falamos aí, Isaac, eu neste momento só quero dizer... 8-0 do Sheffield. O Sheffield United levou 8-0 do Newcastle. E há aqui coisas que é absolutamente audazes e surreais que aconteceram. Nessa vitória de 8-0,
há 8 marcadores diferentes. É a primeira vez na história da Premier League que isso aconteceu. E neste jogo só, se fôssemos contar só este jogo, e o Newcastle só contasse que foi 8-0 contra o Sheffield, eles já estavam à frente de 11 equipas. 11 equipas nos golos e marcaram da Premier defesas, League. médios e avançados. Foi os setores todos. Só faltava Nick Pope ter marcado. Só faltava Nick Pope. E mais 2, literalmente. Exatamente. Literalmente. Mas por setor, estás a ver? Isso é de loucos. Sven Botman e Dan Burn marcaram, Bruno Guimarães, Sean Longstaff do meio campo, Almiron e Callum Wilson do ataque, e ainda tiveste, lá está, como tu disseste bem, Isaac e também, eu sei que tu queres dar este destaque, Anthony Gordon. 2 gols, 2 assistências, havia muito ódio perante em janeiro, Anthony Gordon. Quando o Newcastle o foi buscar? Como é que eles gastaram 40 tão milhões? caro. É pá, por amor de Deus, meu. Como é que tu podes dizer isso se não vês o europeu de sub-21 e a importância? Anthony Gordon. Ele no Everton era a única coisa positiva. Só que já percebemos que E no Pickford. Everton... É exatamente. E E já percebemos que no Everton... Como é que queríamos que Anthony Gordon fizesse melhor no Everton se o Everton jogava o que jogava e que ainda joga, mas pronto. Everton vai ser difícil não ser. O Newcastle, eu acho que não 10. Por acaso, olha, a equipa que perdeu com o Newcastle, Sheffield United, para mim, eu digo já, Sheffield United e Luton Town descem os dois de divisão, eu assino já aqui. E depois Estamos em setembro, eu estou a dizer isto. Sheffield e Luton descem. Wolves, e para mim é entre Wolves, Everton e Burnley. E eu incluo o Bournemouth aqui também. Ou seja, nessa luta. Bournemouth não perdeu com o Chelsea, ao menos. Mas também, quem é que perde com o Chelsea? Luton, exatamente. Estás a ver? Não, Luton e Sheffield United claramente Luton, que descem, sim, na minha opinião, e depois será entre estas equipas Everton, Wolverhampton, Bournemouth e Burnley. Com mais probabilidade para Burnley, talvez. Gosto. Sim. E Brighton? Como é que tens Brighton nisto tudo? Brighton, eu tenho... Ganharam 3-1. Pois, eu tenho o Brighton... Como é que eu tenho o Brighton nisto tudo? Eu tenho o Brighton como uma das equipas que mais prazer me dá a ver jogar, atualmente. Dentro da Premier League, é uma das equipas mais fortes no momento e é como eu te coloquei há bocado, está naquele nível de equipas como Aston Villa, como West Ham. Não, o West Ham não está tanto. Eu meto Brighton à frente de Aston Villa. Brighton na frente de Aston Villa, ok. Para mim o West Ham está abaixo destas, mas eu ponho... Já estou a dar previsões. Eu ponho Brighton, Aston Villa, Newcastle. Eu ponho estas 3. Newcastle à frente. Vamos Newcastle ver. Devido ao... Teve um início pouco auspicioso. É verdade. E perante esse início, agora está a ter muitos bons resultados esportivos. Verdade. E não perdem Milão. Algo que o Brighton perdeu na Liga Europa, com a capa de antenas. Eu estava à espera de mais do Newcastle e Milão. A nível de jogo jogado, de futebol. Percebes o que eu estou a dizer? Mas eu acho que não perderem esse jogo... Não. O resultado é importantíssimo. Eu estava à espera de mais futebol, percebes? Da parte do Newcastle e Milão. Mas também estreia na Champions, passado muitos anos. Portanto, também Edial foi um bocadinho cauteloso para conseguir não perder em Milão. E estamos a falar de Milão, também Champions League, aqui estamos de Man City, Estou a brincar. Temos de falar de Man City, se vamos falar de Premier League e vamos falar de quem vai ganhar. É impossível não falar de É Man verdade. City. E perante esta expulsão de Rodri, isto vai ser interessante. Daqui a umas semaninhas vamos ter de prever aqui um Arsenal Man City. E Man City vai ter de jogar sem Rodri, sem De Bruyne, e a época passada tinham Gundogan, tinham Mahrez, por isso Man City tem de jogar a juventude. Man City, frente ao Arsenal, vai ter de ter um Alvarez forte, que teve contra o Estrela Vermelha com 2 golos, tem de ter um Foden a jogar pelo meio, a inspirar-se. Mateus Nunes provavelmente também. Que grande assistência que fez a Haaland, um movimento um pouco como o De Bruyne. Mateus Nunes está a começar a soltar-se. Está a começar a soltar-se no City. Guardiola entende tão bem como usar o Mateus Nunes. E não nos choca, porque nós vimos a Caglice na altura. Mas Haaland. E é a melhor defesa do mundo, a do Man City. Por favor, metam nos comentários alguma defesa que é melhor que a do Man City neste momento. Eu digo já, nenhuma. Não há! Não há? Não há! Talvez o Barcelona, se Ronaldo Araújo não estiver lesionado. A esperança de Alex e Ronaldo Araújo. Eu adoro Ronaldo Araújo. Sem porque dúvida. sem lesões é dos melhores centrais do mundo. É um grande central. Por isso sim, Man City favorito a ganhar a Premier League, e já foi dito isto no Pre-Bet Show. Exato. Nós dissemos a semana passada. Man City é favorito a ganhar a Premier League, Man City é favorito a ganhar a Liga dos Campeões, porque eu acho que até vai ser mais fácil ganhar a segunda do que a primeira. Era mais difícil desbloquear. Aquele elemento psicológico que estava a bloquear o Man City, que agora está completamente desbloqueado. E vai ser a primeira vez que uma equipa ganha Premier League 4 vezes seguidas. Imaginem eles fazerem isto e estão a ganhar a Liga dos Campeões. O que tu me estás a dizer é que o Man City, para títulos deste ano civil, ganhou a Premier, ganhou a Champions e vai ganhar o Mundial de Clubes. E para esta mais época... uma FA Cup, talvez. Exatamente, e para esta época junta taças, junta tudo isto. Tudo isto. Se o Man City ganha 3 tripletes europeus... Não,
Não, dois tripletes europeus. Em 2 épocas seguidas, Bem. Guardiola tem aí o ammunition. Guardiola tem aí os argumentos com 2 tripletes europeus seguidos. Nunca mais com ninguém. Foden melhorar tanto, com Ruben Dias melhorar tanto, Haaland ser um jogador diferente. Todas estas razões vão fazer com que Guardiola seja visto como o melhor treinador de sempre na Premier League. Para mim já é. E no futebol. E consegue ganhar a Sir Alex Ferguson, mas tem de ir para a Premier League e provar-se. E tu achas que sim? Acho que sim. Acho que o City, sem dúvida, portanto, para finalizar Klopp. essa questão, Ai, acho Klopp. que o City. Klopp. Atenção, o Liverpool vai ser a equipa, já disse isto, que vai batalhar mais de perto que o City. Mas até porque o Liverpool tem uma questão: pode passear na Liga Europa. Mas o Arsenal Como vai pode fazer na fase de grupos, e gastar. o City não o pode fazer. Isto é uma previsão que eu vou já dizer às pessoas e estamos em setembro. Eu acho que o Arsenal vai gastar mais de 100 milhões Em janeiro? Sim, sim. Epá, eu acho que não. Sim. O que Mas aconteceu... achas que precisa? Precisa, pois. Um extremo. Diz-me aí um extremo, senão Martinelli e... Sim, agora. E sem Saka. Não, é que agora. Trossard, mas. Por exemplo, para este North London Derby, o Arsenal tinha Martinelli e Trossard lesionados. E depois e olha teve para o já outro com lado. Nketiah e Gabriel Jesus. Foden, Grealish, Doku. Não. É diferente. Bernardo. É diferente. Tem de haver. Eu acho que o City, o Arsenal precisa de melhores jogadores a nível de sair do banco. Muitos melhores. Na minha ótica. Vamos na ver. minha ótica. Vamos ver. Eu mantenho o Liverpool como a equipa mais próxima do City. Tu dizes Arsenal, acho justíssimo. Em relação a Alex, porque esteve aqui, atrás de mim e ti, a passar durante todo o episódio os jogos que eu e tu resolvemos destacar para esta semana. E estiveram aqui a passar. E há aqui jogos que são de tripla. Eu acho, Alex. Eu vou começar por perguntar. Este jogo não é de tripla. Assumo já. Mallorca-Barcelona. Eu digo já 2, Barcelona. Barcelona 2. Barcelona 2. Eu estou contigo. Tottenham-Liverpool. Este jogo, sim, acho que é o jogo. Vocês comentem, ponham lá nos comentários do YouTube. Acho que vai ser o jogo em que eu, tu e a malta que nos vê vamos discordar mais uns dos outros. Porque é um jogo verdadeiramente de tripla. Eu acho que estas 2 equipas vão acabar em top 4. Ambas marcam. Eu digo já aqui. Ambos marcam, concordo contigo, mas com um pouco de inspiração do que vi no Derby de Londres, vou X. Pensei que ias dizer vou um Tottenham. Eu aqui vou como tu, vou X também. Então estamos igual. Porque eu estou a considerar muito o Liverpool, mas apesar de tudo, realmente defesa. o Tottenham está a A demonstrar. defesa do Liverpool está em nível de centrais. E o Van Liverpool Dijk tem está melhor. entrado sempre a sofrer primeiro. Exatamente. É um ponto importante. Alex, Bem. a seguir temos ainda em Inglaterra Aston Villa-Brighton e eu aqui acho que vamos discordar. Isto é um jogo Para tripla. ti, Aston Villa-Brighton, 1x ou 2? 3, vou Brighton. Vais 3? Vou Brighton. Não, eu vou 3-1. Vais 3 Estou brincando, estou Brighton. Vou Vais Brighton. 2 Brighton. Eu Eu vou 1 Aston Villa. Aston Villa, nem Vou um Aston Villa. Pessoas lá em casa digam se preferem o Aston Villa ou o Brighton. Mas isto é, qualquer um pode ganhar. Exato. O Unai Emery Exatamente. fez um grande trabalho. Oli Watkins, que golaço ao Chelsea. Importantíssimo. Alex, RB Leipzig, Bayern Munique. Eu digo já, eu, apesar da dificuldade do jogo, eu vou 2 Bayern. Pessoal, Com Harry Kane a marcar. este fim de semana vocês vão estar todos colados à TV novamente, Sim, ok? sim. Temos aqui um Leipzig-Bayern, um Tottenham-Liverpool, Um Villa-Brighton. um Villa-Brighton, mas eu vou ter de ir aqui Epá. X Não vais novamente. Bayern? Não. Eu vou Bayern, Harry Kane, marca. Olha que o Bayern não ganhou o Leverkusen. Eu acho que não vai ganhar o Mas vai Leipzig ganhar o também. Leipzig. Acredita em mim? Xavi Simons, bora lá. Vamos ver quem é que concorda comigo e com o Alex. Alex, ainda na Alemanha, Mainz, Olha, Leverkusen. Leverkusen 2. Amo esta equipa do Leverkusen. Eu também gosto muito, mas vou X. Deslocações, o Mainz em casa é sempre uma equipa muito complicada. tramado, mas Xabi Alonso ainda mais. Aí. O homem aposta tudo, as fichas todas em Xabi Xabi Alonso. Alonso ball. Vamos viajar para o sul da Europa, para a Itália. Inter, Sassuolo, eu vou Ui. Inter. Vou apesar destes 4 que o Sassuolo não me ajuda. Berardi ainda está no Sassuolo. Como é que isto é possível? Apesar de Frattesi ter saído e para Para o Inter. É E já sabes como é que é? Lei do ex, Fratesi vai marcar ao Sassuolo. E eu acho que o Inter vai ganhar Vais também. como eu, vais um Inter. Uma grande época do Inter. 5 Sem vitórias seguidas e só um gol sofrido. Uau. Vamos depois, ainda na Europa, Alex, Mónaco-Marselha. Mónaco-Marselha. Derby Isto do Sul. é um derby do Sul e é um jogo que eu vou Mónaco 1 com gol de Balogun.
Depois de falhar 2 penaltis contra o Nice. O Mónaco perdeu esse derby do Sul também. Mas olha que o Nice não é uma O equipa Balogun qualquer. mas o Balogun esteve mal aí. Mas é um grande jogador, atenção. É verdade. É um grande jogador. Eu vou X no Mónaco-Marselha. Ainda em França temos um Brest-Nice. Brest-Nice, que ambas as equipas estão no top 5 da Liga Francesa. E prestem atenção a Francesco Farioli, treinador do Nice. É um treinador de 34 anos que várias pessoas e portugueses julgaram o Todibo no Benfica. Vejam o Todibo agora com Francesco Farioli. 5 jogos a titular, 3 jogos sem sofrer. 100% dos duelos aéreos, Todibo ganha. Isto é um grande central progressivo. Talvez um pouco como Saliba. Olha, eu vou nisso. Eu vou nisso também. Eu vou nisso Acho também. que o Nice vai manter-se no topo da Liga. Ainda nem perdeu um jogo. O Nice está em primeiro lugar, não se esqueçam disto. Belíssima equipa. Para fechar, Alex, vamos ao Brasil, porque o Palmeiras de Abel perdeu na semana passada, foi um dos jogos que nós falhámos, mas está ainda na luta pelo título. E, portanto, Bragantino de Pedro Caixinha contra Palmeiras de Abel Ferreira. Vais para a Caixinha ou vais para a Abel? Eu vou para a Abel. Um duelo 100% português. Eu vou a Abel Ferreira, porque eu acho que o Palmeiras agora é clutch time. O Palmeiras vai só ganhar agora. É uma equipa que está talhada para estes momentos da época. Eu também vou Palmeiras 2. Agora, nós ficamos à espera os dois. Eu e o Alex. Comentários! Que vocês comentem. E lá like. no YouTube, no Instagram, no TikTok, o que é que acharam do 1x02 e do 11 a semana do Alex Bryce e de mim, Pedro Azevedo. Nós para a semana cá estaremos de volta, já sabem, a dar destaque aos vossos comentários, à vossa participação e aos desafios que nós vos lançamos. Contamos com isso. Para além disso, já sabem, subscrever no YouTube e no Spotify para quem só nos quer ouvir e não nos quer ver. E para a semana cá estaremos de volta, malta. Um grande abraço para mais um Pre-Bet Show Powered by Bet. Comentem as vossas previsões e um grande abraço, pessoal.